Amém. Queridos, hoje nós vamos dar início a mais uma série de mensagens. Na verdade, a gente não vai dar início a uma série e finalizar essa série para ir para uma próxima. Então, vai estar caminhando pelo menos umas 3, 4 séries de mensagens, onde o apóstolo e eu também vou estar trazendo aqui para a igreja. Deus tem dado algumas direções para nós. E a gente entendeu que até antes de terminar o ano, a gente ia fazer isso ano que vem, mas a gente já vai dar início agora. Então, existem alguns assuntos muito latentes no nosso coração. Deus tem dado algumas direções e a gente quer investir tempo com vocês, tanto nos cultos de domingo, como em todos os outros cultos. A gente vai estar falando muito sobre alguns assuntos. Amém? Posso ouvir um amém, gente? Amém. Aleluia, glória a Deus. Obviamente que a gente dá uma ênfase muito grande na palavra aqui na igreja, a gente investe a nossa vida em ensinar princípios e fundamentos do reino, né? O Evangelho nos apresenta isso. O cristão ele precisa estar muito bem fundamentado, ele precisa viver baseado em princípios e fundamentos. Então a gente tem investido muito tempo com relação a isso, mas obviamente que o tempo vai passando, os dias vão passando, as coisas vão acontecendo e Deus vai trazendo algumas direções. Então, a gente vai estar falando de alguns assuntos extremamente importantes para aquilo que a gente quer viver no próximo ano. Amém? Tem alguém que viveu grandes coisas com o Senhor esse ano aqui? Tem alguém que viveu isso? Mas conforme já foi ministrado, né, a gente experimenta de grandes vitórias, mas a gente vive na nossa jornada aí, num processo com Deus, grandes batalhas. Ainda existem batalhas que não foram vencidas. Provavelmente, se eu fizer essa pergunta, quase todo mundo vai levantar a mão, está vivendo, está enfrentando batalhas. Mas é tempo, gente, é tempo, a gente tem entendido, é tempo da Igreja de Cristo, ela se envolver verdadeiramente com Jesus. É um tempo de restaurar alguns valores que foram se perdendo no meio da caminhada, nos tempos que nós estamos vivendo. Desenvolver a nossa salvação, realmente tomar decisões importantes que vão refletir completamente no nosso futuro, amém? Então, eu acredito que a gente já está chegando no final do ano, todo mundo já, de alguma maneira, está pensando no próximo ano, sim ou não? Em algum momento você pensou em alguma coisa. E é natural a gente fazer esses planos, sim ou não? Você começa a pensar em várias coisas, eu acabei de comentar. A ideia é que a gente já esteja num outro lugar como igreja, você começa a pensar na sua vida, na sua casa, na sua profissão, você vai pensando o que você quer viver e experimentar no próximo ano. E eu dei como título, né, tema dessa série que vai iniciar hoje, como o primeiro amor. Então, você pode anotar aí, você que traz um papel, uma caneta, você que anota no celular, você pode colocar aí, série, o primeiro amor. Anote, porque a gente vai estar trazendo outras mensagens de outras séries. E acontece, queridos, que quando a gente fala de evangelho, se trata de uma vida relacional com Deus. Amém? Amém? Então, quando nós falamos sobre evangelho, tudo que nós fazemos aqui na igreja, a nossa vida, se a gente fosse resumir, trata de uma relação de amor com Deus. Então, tudo que nós vivemos, tudo que nós fazemos, nosso posicionamento como filho de Deus, como discípulo de Deus, é baseado numa relação de amor. Amém? Eu quero que você me dê de presente a sua atenção aí, que a gente vai fundo aqui hoje. Aleluia. Então, tudo a gente pode resumir em relação de amor com Deus. Então, Ele nos amou primeiro, amém? Amém? Nós estávamos no pecado, nós precisávamos ter um encontro com Jesus, Ele nos alcançou, amém? Nós fomos salvos e agora nós estamos num relacionamento com Deus. Então, para resumir, o que você vive, o Evangelho, é um relacionamento com Deus. E baseado nesse relacionamento, aí vai abranger outras coisas, enfim, a gente vai até aprender nas Escrituras, e Deus vai começar a usar a sua vida, e aí começa a abrir um leque de muitas coisas. Mas a base do Evangelho, a base daquilo que eu tenho com Deus e com a igreja é uma relação de amor. Por isso que eu coloquei aqui o nome dessa série, a gente vai trazer 3 mensagens, ou quatro, salvo engano, é o primeiro amor.
A verdade é que é perceptível nos dias de hoje que o primeiro amor ele foi se esfriando, muitas pessoas foram perdendo o primeiro amor. Então, aqui tem pessoas talvez que se converteram há 1 ano, há alguns meses, há 5 anos, há 10 anos, provavelmente tenha. E eu quero que você comece a refletir como está a sua relação com Deus e com aquilo que Ele é. Então, talvez você lá no passado, você se encontrou com o Senhor e você se tornou alguém apaixonado por Jesus. Alguém já ouviu falar sobre isso, sobre o primeiro amor? Acredito que todos aqui. E o que acontece é que o esfriamento espiritual pode te levar para um lugar aonde você vai perdendo esse primeiro amor. E o interessante é que essa palavra é para a igreja dos dias de hoje. Então, tem algumas pessoas que foram perdendo o primeiro amor e tem pessoas que nem chegaram no primeiro amor ainda. E estão dentro da igreja. Então, tem pessoas que se posicionaram, que tiveram encontro com Jesus e devido a várias situações, foi acontecendo um distanciamento da pessoa de Deus e dessa relação com Deus. Outras pessoas estão dentro da igreja e por serem apenas religiosas, elas nem chegaram nesse lugar de viver um verdadeiro e um primeiro amor com Deus. Então essa mensagem é para esses 2 tipos de pessoas, e esses 2 tipos de pessoas estão dentro da igreja. Pessoas que talvez viveram a vida inteira apenas uma religião e não desfrutaram de um verdadeiro amor com Deus, e algumas que já viveram grandes coisas com o Senhor, desfrutaram de uma paixão assim, maravilhosa com o Senhor, e devido a algumas situações isso foi se esfriando. Pastor, como isso pode ocorrer? Isso pode ocorrer devido a várias situações. São perdas que você pode ter tido no meio do caminho da sua vida, situações adversas, pessoas que te machucaram, pessoas que te feriram, situações que você enfrentou dentro de uma igreja complicada, nãos que você ouviu na vida, problemas na sua área profissional, problemas emocionais, feridas não curadas. Então, as coisas ruins que podem acontecer com qualquer pessoa, podem muitas vezes levar essas pessoas a esfriar e a ir perdendo esse primeiro amor nessa relação com Deus, amém? Vocês estão aqui comigo? Amém. E quando a gente fala sobre o primeiro amor, uma relação de amor com Deus, não é algo simples e vazio. Ah, eu amo a Deus e eu falo da boca para fora. Nós demonstramos que nós amamos e vivemos um relacionamento profundo de amor com Deus através da nossa vida, amém? Amém? É através da nossa vida, da maneira que nós somos, daquilo que falamos, daquilo que fazemos. E eu creio em nome de Jesus que é um tempo que Deus vai restaurar o relacionamento com o Pai de novo. Existem esses 2 tipos de pessoa. Então, o nome dessa série é O Primeiro Amor e o subtítulo aí é Restaurando o Relacionamento com o Pai. Você pode anotar aí em nome de Jesus. Restaurando o relacionamento com o Pai. Esse assunto ele é fundamental para os tempos que nós estamos vivendo. A gente pode passar tempo aqui falando de muitas coisas que Deus pode fazer na sua vida, muitas coisas que Deus pode fazer através da sua vida. A gente pode investir tempo em falar sobre a igreja se manifestando na sociedade, uma igreja apostólica, uma igreja profética, coisas grandiosas que Deus pode fazer na sua vida, na minha vida e através da igreja. A gente fala dessas coisas, é claro que a gente fala dessas coisas, mas é muito importante nós nos movemos nessa realidade com essa área muito bem resolvida. O meu relacionamento com o Senhor, ele precisa estar muito vivo. Eu preciso viver constantemente e desfrutando desse relacionamento. Alguém que está completamente apaixonado por Deus. Alguém que está completamente apaixonado por Jesus todos os dias.
Pastor, mas é possível viver dessa forma? É possível viver dessa forma, porque Jesus Cristo e o nosso próprio Deus e o Espírito Santo, eles são apaixonantes. Só que o nosso relacionamento com Deus, o relacionamento com o Espírito Santo, o relacionamento com Jesus, é um relacionamento que você precisa desenvolver, ele precisa se desenvolver. Então você se relaciona com pessoas, tem pessoas que se relacionam, eu me relaciono com vocês, e esse relacionamento, ele precisa se desenvolver, e existe uma maneira da gente desenvolver esse relacionamento. Eu preciso investir tempo em estar com você, eu preciso investir coisas na sua vida, eu preciso investir muitas vezes recurso para estar com você, eu preciso investir num relacionamento para que esse relacionamento se desenvolva, e essa aliança vá crescendo, e uma aliança baseada no amor. Então, nós como igreja, nós se amamos, amém? Amém? Aqueles que são casados aí, em nome de Jesus, a esposa, o marido, existe uma aliança e uma relação de amor, amém? E esse relacionamento, ele precisa ser desenvolvido, você precisa investir tempo e fazer muitas coisas e ter um posicionamento para que esse amor, aquele primeiro amor que muitas vezes, né, tem lá no início de um relacionamento, ele não venha se esfriar. Só que o problema é que quando um relacionamento começa a se esfriar com Deus, a vida desse indivíduo, a vida do cristão, ela começa a desandar. Essa que é a verdade. E infelizmente muitas pessoas ensinam coisas erradas. E na mentalidade de muitas pessoas existe esse pensamento. Algumas coisas começaram a dar errado na minha vida. Provavelmente eu estou deixando de fazer coisas certas. Na relação com Deus não se trata de moralidade. Obviamente que alguém que caminha com Jesus, ele vai ter atitudes e hábitos saudáveis e vai ser alguém que tem temor a Deus. Agora, no relacionamento com o Senhor, a base desse relacionamento não é o quanto você erra, o quanto você acerta, mas é o quanto você se entrega e quanto você o ama. Amém? 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 Porque se a gente for medir esse relacionamento por maldade e bondade, gente, ninguém é bom. Tem alguém aqui comigo, igreja? Amém. Ninguém é bom. Mas o Espírito Santo de Deus, ele ministra aos nossos corações, e quando eu tenho uma decisão de caminhar com Jesus Cristo, eu estou caminhando com quem é bom em todo o tempo. E por eu caminhar com Ele, desenvolver esse relacionamento com Ele, eu vou me tornando bom, amém? Amém. Aleluia! Louvado seja Deus! Glória a Deus! Muitas pessoas não estão desfrutando e vivendo. Foi começado a falar no domingo passado sobre um tema extremamente importante. Então tem muitas pessoas que não estão vivendo talvez promessas de Deus, palavras que foram lançadas e palavras de Deus sobre a sua vida, não porque você está deixando de fazer um monte de coisa que é certa, ou você só está errando na sua vida. Na verdade, todo o problema a gente tem que olhar na raiz, e você precisa sondar o seu coração para ver como que anda o seu relacionamento com Deus. Porque a base do nosso relacionamento com Deus é amor, gente. Amém? Amém? Então é um tempo, essa noite, esses dias, Deus vai restaurar o nosso relacionamento com o Pai. Aleluia? Existe um texto, que é um texto bem conhecido, que eu quero trabalhar aqui com vocês, está lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, você já pode abrir aí. Amém? Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. Texto muito conhecido. Uma revelação que o apóstolo João recebeu da parte de Deus. Quero ler aqui esse versículo. Diz assim, capítulo 2, versículo 4. Tenho contra ti, porém, o fato de que deixaste o teu primeiro amor. Repetindo. Tenho contra ti, porém, o fato de que deixaste o teu primeiro amor. Então vamos entender um pouquinho antes de chegar até aqui. O apóstolo Paulo, ele escreveu
em uma das suas cartas, lá na prisão, quando ele estava em Roma, uma carta maravilhosa aos Efésios, à igreja de Éfeso. Uma carta assim, intensa, bíblica, cheia de doutrina. Ele fala sobre dons nessa carta, quem já estudou Efésios vai lembrar sobre isso. Ele fala sobre serviço, ele fala de teologia, cristologia. E nesta carta, Paulo, ele elogia a igreja que ele plantou. Então, Paulo, ele estava em Antioquia e ele, depois de lá, ele vai ter um tempo, ele se estabelece lá em Éfeso. E ele fica por 3 anos lá em Éfeso. E ele estabelece ali aquela igreja. Naquele tempo, Paulo, o apóstolo Paulo, ele discipulou ali Tito, Timóteo. E ele estabeleceu ali uma igreja saudável. Repitam comigo, uma igreja saudável. Uma igreja saudável. E é interessante ver que, dentre todos esses princípios maravilhosos e ensinamentos do apóstolo Paulo, ele deixa muito claro ali um elogio para essa igreja de Éfeso. Essa igreja, ela é conhecida como uma igreja que amava o Senhor. É conhecida como uma igreja que ela era apaixonada por Jesus. Então ele descreve a essa igreja que ela era muito amorosa. Então essa igreja amava a Deus, essa igreja ali, os irmãos amavam uns aos outros. Então eles tinham entendido e estavam vivendo esse princípio. Uma paixão por Jesus e os irmãos amavam uns aos outros, amém? Então repita comigo, a igreja de Éfeso era uma igreja que amava a Deus. Os irmãos amavam uns aos outros. Então Paulo, ele vê ali que essa igreja entendeu esse princípio do verdadeiro amor, do amor verdadeiro. Isso aqui ocorre mais ou menos 40 anos depois de Cristo, amém? Agora, é muito interessante, a gente vai ver que se passam mais ou menos aí uns 20 anos, e o apóstolo João, ele recebe essa revelação, e você pode ver em Apocalipse, ele escreve as 7 igrejas, e essa igreja de Éfeso faz parte da Ásia Menor, e através do apóstolo Paulo, Deus traz uma palavra de repreensão para essa igreja de Éfeso. Então entenda, alguns anos atrás, qual que era a realidade da igreja de Éfeso? Uma igreja saudável, repitam comigo, saudável. Apaixonada por Jesus, uma igreja que amava a Deus, os irmãos amavam uns aos outros, era uma igreja que tinha entendido o verdadeiro princípio do amor. A minha vida com Deus é baseada num relacionamento de amor, e aquela igreja vivia dessa maneira. É só você estudar e ver a carta de Efésios. Agora o apóstolo João, ele faz uma denúncia acerca dessa igreja depois de alguns anos. Essa mesma igreja que Paulo implantou e que elogiou e que disse que era uma igreja que amava e que entendeu esse princípio. E nós acabamos de ler Apocalipse 2, versículo 4. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Sabe a primeira coisa que nós aprendemos aqui? Não existe igreja perfeita, mas existe uma igreja saudável, uma igreja bíblica. Essa era a característica da igreja de Éfeso. E sabe o que nós aprendemos? Que você pode estar talvez vivendo aí numa igreja saudável, numa igreja amorosa, que entendeu o princípio do amor, uma igreja incrível, e que a base do relacionamento dessa igreja com Deus é amor, os irmãos amam uns aos outros. Mas esse amor, esse primeiro amor, essa paixão que aquela igreja tinha para com o Senhor e as coisas do reino, pode se esfriar, pode se perder. É isso que nós aprendemos aqui. Depois de 20 anos, mais ou menos, Deus vem e ele faz uma denúncia, através do apóstolo João. Tenho algo contra ti. Vocês abandonaram o primeiro amor. Então vocês estavam tão acostumados, talvez chegou na zona de conforto, onde todas as coisas estão funcionando. E a gente muitas vezes pode viver da mesma maneira que aqueles irmãos viveram. Começam a inclinar o seu coração e depositar energias em algumas coisas que o Senhor não está. Existem várias coisas que podem esfriar o nosso primeiro amor, e a gente não pode correr esse risco, amém? Nós como igreja, nós não podemos correr esse risco, a igreja de Cristo não pode correr esse risco.
Porque a base do nosso relacionamento com Deus é o amor. E a base, o fundamento do relacionamento da igreja com Cristo é o amor. Nós somos a noiva de Cristo, aleluia. A noiva de Cristo, aleluia. E Ele morreu por nós porque Ele nos amou primeiro, aleluia, louvado seja Deus. Ele enviou o seu Espírito Santo para estar conosco porque Ele nos ama, amém? Jesus Cristo vai voltar porque Ele nos ama, amém? Então, Evangelho trata-se de amor, a moeda do Evangelho é amor. Então tem muitas coisas que muitas pessoas ainda não alcançaram, porque foram perdendo esse primeiro amor. Porque todas as vezes que eu sirvo na casa de Deus, é porque Ele me amou primeiro e eu desenvolvi um relacionamento de amor. Eu amo Deus tanto que eu desejo servi-lo. A base do meu relacionamento com meu irmão, com o Marcelo, tem que ser o amor. A moeda é o sangue de Jesus e a outra moeda é o amor, amém? Amém. E esse amor, ele pode se esfriar. E como que ele começa a se esfriar? É quando você começa a depositar energias em coisas que Deus não está. É quando você vai negociando princípios e valores. É quando você vai se distanciando da igreja de Cristo. Você vai negociando tempo com o Senhor. Eu acho que eu vou estar com meus irmãos nesse domingo, mas no outro eu não vou estar. É quando você vai negociando o tempo de estar com a sua igreja, a sua família espiritual, prestando um culto com o Senhor, e você vai negociando, e você vai priorizando outras coisas, e esse amor naturalmente vai se esfriando. Tem alguém aqui comigo? Amém. A gente não pode correr o perigo de viver um relacionamento com o Senhor aonde a base não é o amor. Porque quando você não viver mais esse relacionamento apaixonante, uma paixão com o Senhor de amor, você vai se tornar um religioso. E você vai começar a se relacionar com o Senhor por barganha. Sempre esperando aquilo que Ele pode te dar. E é uma relação falsa, hipócrita. A sua oração, ela vai estar carregada de egoísmo. Você vai começar a chegar até Deus e falar com Deus como se Ele te devesse alguma coisa. Não. A nossa relação com o Senhor Ele me amou primeiro. A nossa relação nós amamos a Deus, eu vivo um relacionamento de amor com Ele. Aleluia. Eu entendo que a vontade dEle para a minha vida é boa, perfeita e agradável. E a base de tudo aquilo que nós vamos fazer e vamos nos mover no reino de Deus precisa ser o amor. O nosso coração precisa estar carregado de paixão por Jesus. Pastor, por que você está pregando isso? Porque tem gente que não é apaixonada por Jesus. E a minha responsabilidade como pastor dessa casa é, de alguma maneira, incendiar os corações. Queridos, é só numa relação de amor verdadeira que você não vai padecer e parar quando as coisas começam a dar errado, gente. Os números estão cada vez mais crescendo no Brasil. Aumenta todos os meses o número de evangélicos no Brasil. Se fosse falar sobre religião, a religião evangélica é a que mais cresce no Brasil. E as estatísticas mostram aí que, sei lá, acho que nos próximos 10, 15 anos, vai ser lá 80% do Brasil vão se tornar evangélicos. Mas, queridos, de nada adianta esse número crescer e não crescer um número de pessoas apaixonadas por Jesus. No dia difícil, quando algo deu errado, você não pode dar lugar ao inimigo e começar a acreditar nas mentiras que ele joga na tua mente. Sabe o que você tem que lembrar? Ele me amou primeiro e Ele morreu no meu lugar. O que Ele tinha que fazer, Ele fez. Mas por que eu estou vivendo essas coisas, tantas dificuldades? Você tem que dar lugar à soberania de Deus na sua vida. Querido, se a gente viver uma vida sempre
militando por coisas que nós queremos alcançar, facilmente você vai padecer. Talvez aquele negócio que você tanto planejou em 2023 não deu certo, se o teu coração estiver completamente nisso, queridos, você começa a se esfriar. Quando o seu coração está inclinado para as coisas dessa terra apenas, o seu relacionamento com Deus ele vai se esfriando. A oração da igreja do fim tem que ser: Deus nos prepare para o dia mau. Porque quando as coisas vão bem, Ele continua sendo Deus. Quando as coisas vão mal, Ele continua sendo Deus. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus ele não quer o teu talento, Deus não quer a tua empresa, Deus não quer o que você faz de melhor, Deus não quer as suas coisas. Deus quer o seu coração. Deus ele quer ter um relacionamento onde você é inteiro, onde você é verdadeiro. Amém? 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 Deus vai restaurar o relacionamento com o Pai, da igreja com o Pai, aleluia? Então, Deus ele traz esse texto aqui através do apóstolo João, e é uma revelação tremenda, e que balança a igreja, e essa é uma palavra para os dias que nós estamos vivendo, amém? Agora, embora Deus venha e faça uma repreensão, o desejo do coração de Deus é que relacionamentos sejam restaurados. O seu relacionamento com Deus restaurado e o relacionamento da igreja de Cristo com o Senhor restaurado. Aleluia? Louvado seja Deus. Aleluia. Ele protesta aqui pela perda do que se chamou de primeiro amor. E o que Deus quer fazer, e Ele traz, é uma chamada ao renovo, ao fogo e à paixão dos primeiros dias. É perceptível quando eu estou sentado conversando com algumas pessoas, e aqui mesmo já aconteceu isso, pessoas começam a compartilhar testemunhos do que viveram no passado, como que era o seu relacionamento com o Senhor e com as coisas de Deus, e você vê aquela pessoa com brilho nos olhos falando daquilo que Deus fez lá atrás, da fome que tinha, quando você já perde as horas, perde o tempo, você só quer estar com Deus, você só quer estar envolvido com aquilo que Ele está fazendo, e todos os dias você vai vivendo isso. Quem já experimentou isso, gente? Só que uma coisa que não podia acontecer é isso ficar lá atrás e você não viver mais isso. Tem alguém aqui comigo? A Bíblia, ela traz palavras preventivas para nós. A igreja de Éfeso, ela vivia um tempo incrível. É uma das cartas que eu mais gosto do Novo Testamento ali, das cartas de Paulo. Mas ainda assim, uma igreja saudável, ela pode correr o risco e ela perdeu o primeiro amor. E algumas coisas vão realmente destravar na sua vida, na minha vida e na igreja de Cristo, quando esse relacionamento for restaurado, amém? Ou talvez pessoas vão começar a desenvolver um relacionamento de amor com Deus. Aleluia, aleluia. É tempo de restaurar o relacionamento com o Pai. Agora veja só, existe um texto que é bem conhecido também, que está lá em Mateus capítulo 22, versículo 37 e 38, ele é conhecido como o grande mandamento. Mateus 22, versículo 37 e 38, anote aí, o pessoal vai poder colocar aqui. E diz assim: respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Jesus está dizendo isso. Qual é o primeiro e maior mandamento? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. De todo o seu coração, de todo o seu entendimento e de toda a sua alma. Isso fala de um nível de entrega extraordinário. Isso fala de um nível de relacionamento com o Senhor extremamente profundo. E esse é o grande mandamento, este é o primeiro e maior mandamento.
ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. É tempo que Deus vai restaurar o relacionamento e com uma medida de graça conduzir os corações a viver esse nível de amor. Um amor verdadeiro. Um amor inegociável. Amém? Um amor verdadeiro com o Senhor, um amor puro, inegociável. Salmo 23, 1 e até o versículo 3, Salmos 23, um texto muito conhecido, diz assim: o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aleluia. Nesse relacionamento que nós temos com Deus, a revelação que nós temos que ter é que se eu estou com Ele, de nada eu tenho falta, amém? Amém. De nada eu e você teremos falta, amém? Amém. Aleluia. A única coisa que a igreja de Cristo precisa fazer é se jogar e se entregar a esse relacionamento de amor. O grande problema do cristão é que ele se torna alguém inconstante. Uma hora ele se posiciona e está começando a viver algumas coisas grandes no Senhor. Depois ele começa a negociar dentro desse relacionamento e naturalmente ele não vai mais viver essas coisas que ele estava vivendo. Mas o desejo do Senhor é que a gente venha numa constante crescente, amém? Amém? Que você vá vivendo aquilo que Deus já te deu e buscando sempre um crescimento espiritual no Senhor. Até que nós cheguemos nesse lugar de maturidade como a igreja de Éfeso vivia. E ainda assim a gente tem que tomar cuidado para não perder o primeiro amor. Então deixa eu falar, você quer ser usado por Deus? Você precisa valorizar o seu relacionamento com Deus. Você precisa viver essa paixão do primeiro amor com Deus. Você quer viver coisas grandiosas nessa terra? Você precisa viver verdadeiramente essa paixão, esse amor com os irmãos da igreja. Amém? Amém? É dessa maneira que Deus, Ele ensina, é a forma pedagógica de Deus nos ensinar, queridos. Como era a igreja de Éfeso, os irmãos viviam esse princípio, um amava o outro. Era um amor verdadeiro, amém? E isso precisa ser restaurado e desenvolvido nesses dias. João capítulo 1, versículo 12, capítulo 1, versículo 12, diz assim: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornar filhos de Deus. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, igreja. Se você tem a revelação que Jesus Cristo é Filho de Deus e que morreu no seu lugar, e hoje você decidiu caminhar com Jesus Cristo, saiba de uma coisa: você é filho de Deus, você é filha de Deus. Isso, embora pareça ser simples, mas isso é tremendo, isso aqui é muito profundo. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Acreditem, desenvolver um relacionamento de amor com Deus é mais importante do que qualquer outro fator da sua vida. É isso que eu estava falando na introdução. Muitas vezes a igreja está ali depositando energia, trabalhando, se esmerando, se esforçando para realizar muitas coisas, mas não investindo o seu tempo e a sua vida nesse relacionamento de amor com Deus. É a mais importante do que qualquer outro fator das nossas vidas. Essa é uma palavra para você sair feliz daqui hoje, não triste. Deixa eu trazer algumas verdades fundamentais para sustentar o seu relacionamento com Deus, a despeito das circunstâncias da vida. Conforme eu falei, o relacionamento de alguém com o Senhor, ele pode se esfriar por muitas coisas que acontecem na nossa caminhada e na nossa vida.
É por isso que a palavra de Deus ela precisa ser revelada nos corações. No dia difícil, você precisa estar ali conectado com Deus. Embora a sua alma ali esteja aflita por alguma situação, o seu espírito te mantém firme nesse relacionamento com o Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Deixa eu falar algo aqui em primeiro lugar. Deus existe e está constantemente agindo ao seu redor. Então, para você talvez que já desfrutou de situações difíceis e complicadas, e essas adversidades da vida te levaram para um lugar de distanciamento no Senhor, esse amor, você foi perdendo o primeiro amor, foi acontecendo um esfriamento espiritual, e que é tema da outra mensagem, não vou falar sobre isso agora. Guarde isso no seu coração. Deus, Ele existe, Ele é real, e Ele está constantemente agindo ao nosso redor. Sabe o que o inimigo faz? Ele joga mentiras na mente das pessoas. E essas pessoas muitas vezes esquecem que Deus é soberano sobre todas as coisas. E o guarda de Israel, ele não dorme, ele não cochila dia e noite, ele está trabalhando no meu favor, no seu favor e da igreja. Ele tem uma responsabilidade com a igreja dele. Você precisa ter essa revelação no seu coração, queridos. Isso precisa ficar muito claro para você. No dia bom você vai ter essa certeza, no dia difícil você vai ter essa certeza. Ainda que eu não entenda, eu sei que Deus é soberano, Ele está cuidando de mim, da minha casa, dos meus negócios, da minha família. Essa é uma verdade imutável e precisa estar nos corações. Ele é Deus em todo o tempo, Ele é soberano sobre todas as coisas. Aleluia. Segundo, Deus é um bom Pai. E você é seu filho amado. Você não é apenas filho, mas você é filho amado. Fala assim, repita comigo. Eu sou filho amado. Aleluia. Nós nos tornamos filhos de Deus. E Ele nos ama incondicionalmente. Esse Deus soberano, esse Deus que é Pai, Ele deu o seu único filho para morrer no seu lugar. A misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. Se renova dia após dia, queridos. Mas ninguém precisa viver uma relação com o Senhor e viver uma vida só de misericórdia, irmão. Nosso Deus é bom. Nosso Deus é Pai. E nós somos seus filhos amados. Deus te ama, meu irmão. Deus ama a igreja dele. E o desejo do coração dele é viver esse relacionamento de amor com você, amém? Aleluia. Tudo que ele deseja, se ele olha para essa igreja, para esse ministério aqui, ele só diz uma coisa: eu quero estar com vocês. Eu só quero estar com vocês. Me dê o seu coração, igreja. Me dê o seu tempo, me dê a sua vida. O Espírito Santo tem ciúmes. Vocês sabiam disso? Amém. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Quem lembra da integração vai lembrar dessa aula. E a Bíblia diz que ele tem ciúmes. Porque nós, a igreja de Cristo, vivemos um relacionamento com Deus. E sim, Ele tem ciúme todas as vezes que você negocia não estar com Ele, para estar investindo tempo em qualquer outra coisa que não seja Deus. É por isso que Deus precisa, e eu sei que Ele vai restaurar os relacionamentos de cada um e da igreja para com Ele. Nós precisamos viver uma vida verdadeira e de amor com o Senhor, queridos, amém? Outra verdade absoluta aqui, Deus busca um relacionamento contínuo de amor com você, conforme eu já falei. Em todo o tempo, Ele busca, Ele quer viver esse relacionamento, aleluia. Outra verdade, Deus o convida a envolver-se com a sua obra de redenção. Deus, Ele quer estar com você todos os dias, vivendo um relacionamento de amor. E através desse relacionamento de amor, Ele quer te envolver naquilo que Ele está fazendo. Amém?
Então tem muitas pessoas que querem fazer coisas para Deus, mas a base desse relacionamento não é o amor. Então antes de você fazer qualquer coisa para agradar a Deus e fazer em nome do Senhor, Ele deseja ter você por inteiro, por completo, Ele quer o seu coração. É um amor incondicional, queridos. É um amor incondicional. É isso que o Senhor deseja. Outra verdade, Deus fala através do Espírito, por meio da sua palavra, da oração, das circunstâncias e da igreja, a fim de revelar a si mesmo os seus propósitos e a sua vontade. Deus está em todo tempo falando conosco, amém? Deus está falando em todo tempo conosco. Essas são verdades que você precisa guardar no seu coração e não se esquecer jamais no dia a dia. Outra realidade, outra verdade. O convite que Deus faz para você trabalhar com Ele geralmente traz crise em sua fé. O convite que Deus te faz para você trabalhar com Ele, estar com Ele, se envolver com aquilo que Ele está fazendo, geralmente traz uma crise na sua fé. Sabe por que eu coloquei isso? Porque normalmente Deus vai te levar a fazer algumas coisas inimagináveis, desafios grandiosos, sem você ter recurso, sem você ter capacidade para fazer isso. E muitas vezes você vai estar envolvido com essa situação que Deus vai colocar para você, e você vai talvez se sentir até incapaz. Pastor, me dá um exemplo. Quer que eu te dê um exemplo? O desejo do Senhor é que aconteça salvação na sua família toda, na sua casa toda. E eu sei que para alguns aqui é um grande desafio isso, sim ou não? Amém. E muitas vezes tais situações vai gerar até uma crise na sua fé. E eu sei que acontece dessa maneira. Mas por que eu coloquei essa verdade? Porque eu sei que pode acontecer uma crise na sua fé. Mas se você está vivendo um relacionamento de amor com Deus, ainda que você viva alguns dias difíceis, aonde a fé ela se encontra ali, talvez meio desequilibrada, dias que parece que Deus está longe. Alguém já viveu esses dias? Você fala assim, Deus, aonde você está? Ai, meu Deus do céu. Cara, Deus é soberano, Ele está conosco em todo o tempo. Amém? Deus Ele é soberano e Ele está conosco, Ele jamais vai deixar de estar conosco. Mesmo que em alguns momentos a nossa fé entre em crise. Cara, será que realmente Deus está comigo? Será que realmente Deus está ouvindo a minha oração? Se a base desse relacionamento for o amor, querido, você pode ter certeza. Grandes coisas vão acontecer nos próximos dias. Aleluia. Outra verdade aqui absoluta. É preciso fazer ajustes profundos em nossas vidas para nos envolvermos com Deus. É preciso fazer ajustes profundos em nossas vidas para nos envolvermos com Deus. Deixa eu falar uma realidade, gente. E normalmente é o religioso que vive assim. Tem pessoas que de alguma maneira acreditam em Deus. Tem pessoas que conhecem muitas coisas de Deus. Mas tem muitas pessoas, esse tipo de pessoa, ainda ela não se envolveu profundamente com Deus. Porque ainda ela está completamente envolvida com algumas coisas que Deus não aprova. Amém? Então, nessa busca de ter uma restauração do nosso relacionamento com o Senhor, talvez você vai precisar olhar lá no mais profundo do seu íntimo e fazer alguns ajustes na sua vida. Você quer ser alguém que prospera em todas as áreas, mas tem ajustes que precisam ser feitos nessas áreas. Quando nós falamos, é o grande e primeiro mandamento, amará o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças. E você não demonstra apenas que você ama a Deus por aquilo que você fala, queridos.
mas é por aquilo que você é, amém? Aleluia? E você amar a Deus acima de todas as coisas, não se trata de você ser perfeito nas coisas que você faz, e de acertar todos os dias naquilo que você faz. Mas fala de alguém, de um homem, de uma mulher cheio de temor no coração. Ai meu Deus, eu não posso pecar contra ti, contra a tua palavra. Me ajuda, Senhor. Meu Deus do céu. É da maneira que você educa os seus filhos. Deus, eu não posso pecar contra ti. Através disso que eu estou fazendo, da maneira que eu trato os meus filhos. Deus, eu não posso pecar contra ti da maneira que eu trabalho, da maneira que eu trato os meus irmãos, da maneira que eu trato o meu marido, a minha esposa. Eu não posso pecar contra ti todas as vezes que eu vou adorar, talvez eu nem estou adorando a Deus, estou adorando a outros deuses. Isso fala de alguém com um coração cheio de temor. Queridos, tem uma parte da igreja que se acostumou com o pecado. Se preparem até abril do próximo ano, a gente vai entrar profundo em muitos assuntos. Deus, ele não tem prazer em estar com alguém que vive pecando, gente. É por isso que tem áreas aí da sua vida que você vai ter que olhar lá no mais íntimo e precisa acontecer algum ajuste. Tem alguém aqui comigo? Amém. Tem alguém aqui comigo? É um tempo que Deus vai trazer um batismo de quebrantamento e temor, gente. Isso precisa estar no coração da igreja. Isso precisa estar no seu coração todos os dias. É você fazer, é uma oração de submissão a Deus. Deus, ainda que não aconteça muitas coisas que poderiam ser maravilhosas na minha vida, eu posso perder todas as coisas, mas eu não posso perder o temor. Eu não posso pecar contra ti. Isso não pode acontecer, queridos, isso fere o coração de Deus. Tem pessoas dentro da igreja que se acostumaram a viver no pecado. E pessoas que acostumaram a viver no pecado, querido, deixa eu falar, você está se relacionando com qualquer coisa, menos Deus. Sem santidade ninguém verá Deus. Deus estende a sua mão nessas pessoas só por misericórdia, porque Ele ama incondicionalmente. Meu Deus, é um batismo de quebrantamento que precisa acontecer nos corações. Amém. De quem Deus é, do seu caráter. Amém? 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 O amor que Deus deseja é um amor incondicional. É um relacionamento onde não tem espaço para egoísmo, onde não tem espaço para outras coisas. E querido, saiba de uma coisa, cada vez que você se relaciona mais com Deus, Ele vai te levando mais profundo para esse nível de relacionamento. Você deixar de fazer algumas coisas, pensando que, eu vou deixar de fazer isso, porque Deus vai me amar mais. Isso não existe, gente. Isso não existe. Deus te ama incondicionalmente. Você acertando o amor de Deus por você nunca vai mudar, amém? Agora uma coisa é certa, se você não decidir viver uma vida de santidade com o Senhor, e uma vida que agrada o coração dEle, e que engrandece o nome dEle, gente, você não é um discípulo de Jesus. Você talvez apenas uma pessoa que está buscando um Deus para satisfazer os seus desejos. Amém? Amém? A palavra diz que a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida, ela é boa, perfeita e agradável. Sabe que vontade é essa? Você viver uma vida sem pecar. E tem um monte de gente que pega esse texto, começa a aplicar em um monte de coisa. Meu Deus, será que é para ser empresário? Será que é para ser isso? Será que é para ser aquilo? Não, esse é um outro assunto. Isso fala de identidade, você saber quem você é, e do próprio Espírito Santo revelar sua vocação, suas habilidades. E você entender que você vai usar tudo isso para a glória dEle. Mas a vontade do Senhor para a sua vida é que você viva uma vida em santidade. Uma vida que honre e que agrade e que exalte o nome dEle.
Eu me lembro que eu escutei uma oração de um grande homem de Deus que já faleceu, do Myles Munroe. E ele começou a orar pela igreja, e ele começa a falar de uma oração que ele fez para ele mesmo uma vez. Deus, que o Senhor arranque tudo de mim. Tudo. Minhas empresas, os meus valores, as minhas casas, até mesmo pessoas que estão em volta de mim. Você pode tirar todas as coisas, só não tire, não a sua presença. A sua presença. Eu preciso de ti, Pai, todos os dias da minha vida. É alguém que fez uma oração dessa, e pouco tempo depois ele morreu num acidente de avião. Cara, essa oração precisa estar nos nossos corações, gente. Cara, uma pessoa que ama a Deus mais do que o Netflix, cara. É uma pessoa que ama a Deus mais que o seu próprio emprego, mais que a sua própria carreira profissional. Pessoas que amam a Deus mais que seus próprios filhos. Homens e mulheres que amam a Deus acima de todas as coisas, mais que o seu próprio cônjuge. É esse amor que Deus deseja viver com você, é esse nível de relacionamento. Vocês estão entendendo quão alto é o nível desse amor? É isso que Deus deseja, queridos. É um amor verdadeiro, é uma paixão por Jesus. É alguém inconformado com as coisas erradas. É alguém inconformado consigo mesmo de viver uma vida na mesmice. Nós precisamos, em nome de Jesus, voltar ao primeiro amor, e alguns precisam experimentar pela primeira vez esse nível de relacionamento. Aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus! Aleluia! Deus busca um relacionamento de amor com você. Deus ama a igreja dele, amém, gente? Deus ama a igreja dele. E esse amor, ele precisa ser correspondido, amém? Esse amor precisa ser correspondido. Te pergunto, você ama a Deus de todo o seu coração? Você ama a Deus de todo o seu coração? Essa é a vontade de Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas. Por isso que essa é a base, gente. Cara, quando você ama a Deus acima de todas as coisas, você não faz contas para ser generoso e entregar um dízimo. Quando você ama a Deus acima de todas as coisas, nem passa na sua cabeça em prejudicar algum irmão. Quando você ama a Deus acima de todas as coisas, você não está preocupado com a vida alheia aí das pessoas. Quando você ama a Deus acima de todas as coisas, você quer dar o melhor sempre para as pessoas. Quando você ama a Deus acima de todas as coisas, sabe o que é amar a Deus acima de todas as coisas? É você estar com Ele e em todo tempo buscar agradar a Ele. Mas como é que eu descubro isso? Está na palavra de Deus. Está na palavra de Deus. O primeiro e maior mandamento é: amarás o teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Mas existem todos os outros mandamentos. A Bíblia é muito clara, ela traz é um manual para a vida. Ela mostra exatamente tudo o que você tem que fazer e que agrada o coração de Deus. Nesse relacionamento de amor com Deus, você não faz o que você acha que é legal. Você obedece os princípios e os fundamentos do reino. O primeiro atributo desse relacionamento de amor com Deus, sabe o que é? É a obediência. Porque se depender da sua capacidade, você agradar a Deus, você nunca vai agradar. O primeiro atributo, a primeira característica desse relacionamento, de um verdadeiro relacionamento com Deus, é caminhar em obediência. Caminhar em obediência. É incrível, você vai ver, está ali alguém que ama a Deus. Alguém que caminha em obediência. Não é porque é bonito, não é porque é isso, não é porque é aquilo, porque faz grandes canções, porque canta maravilhosamente bem. Não, está ali alguém que ama a Deus. Alguém que obedece à palavra de Deus. E se submete ao senhorio do Senhor. Tem alguém aqui comigo, gente? Amém.
Isso aqui é para mexer com todos nós, gente. É com todos nós. Irmão que está começando a caminhar com Cristo agora é alguém que já vive ministério há 20, 30 anos. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Um esfriamento e a perda do primeiro amor. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e 5. Diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Aleluia. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. A gente acabou de ler, Jesus, ele utiliza desse texto para falar lá na frente depois exatamente qual era o maior mandamento e o primeiro mandamento. Aleluia! Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor, amém? O nosso Deus é único, aleluia? Então não existe espaço dentro do nosso coração para qualquer outro Deus. Aleluia? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças. Agora, como podemos provar se de fato amamos a Deus? Uma maneira de você testar se ama a Deus na prática é, coloquei algumas coisas aqui. Vá se perguntando e pensando aí, todos vocês, você que está em casa também. Primeiro, você ama as pessoas? Essa era a característica da igreja de Éfeso. Eles amavam uns aos outros. A gente está falando de um amor verdadeiro aqui, tá, gente? Não é o amor que o mundo ensina que é amor. Um amor todo colorido. É um amor verdadeiro. É quando você se entrega a um relacionamento sem esperar algo em troca daquela pessoa. Amém? Será que você ama as pessoas? Será que no dia difícil, os mesmos sentimentos, aquela dor, comove e mexe com o seu coração, e você se compadece do seu irmão? Será que no dia que ele está celebrando uma grande conquista, o seu coração celebra com ele? Ou será que existe dentro do coração uma cobiça, uma inveja? Você ama as pessoas? Você ama a igreja de Cristo? Você ama a igreja? Será que você ama a igreja? Alguém que ama uma outra pessoa, ele deseja estar com ela sempre. Alguém que ama a Deus, deseja estar com Deus todos os dias. Ué, mas Deus não é soberano, Ele não está comigo sempre? O Espírito Santo não está sempre comigo? O Espírito Santo está dentro de você. Mas Jesus deseja estar com você todos os dias. Mas para isso você precisa abrir a porta e falar: vem Jesus, eu parei tudo que eu estou fazendo porque eu quero você. Vem Jesus, agora é eu e você. Nada do meu dia mais importante do que estar contigo. A gente precisa se converter ao Evangelho. A gente precisa se converter ao Evangelho, gente. Você ama a igreja? Talvez a oração hoje é: Deus, eu preciso amar mais a igreja, me ajuda. Será que você deseja estar mais em qualquer outro lugar do que estar com os irmãos aqui? Se existe essa realidade dentro de você, provavelmente você não ama a igreja. Você gosta da igreja, acha legal a igreja, acha legal o movimento. Mas a característica da igreja primitiva, eles amavam uns aos outros. E eles ceiavam todas as vezes que estavam juntos. E sabe como que era a ceia deles? Cada um levava o seu melhor prato, a sua melhor comida, para estar numa mesa. Eu pego o que eu tenho de melhor. Mas eu amo tanto a igreja, que isso não vai ficar só aqui comigo, com a minha família. Eu preciso dividir isso com meus irmãos. Aleluia.
Vocês estão entendendo quão profundo é isso, gente? Isso precisa falar com você. Será que você ama a igreja de Cristo? Será que vocês amam os irmãos? Alguma coisa está acontecendo e vai acontecer nos próximos dias. É Deus restaurando o relacionamento dele com você e com a igreja. Aleluia. Você ama mais a Deus do que o seu dinheiro? E por isso você é fiel e um bom mordomo? Eu vou repetir. Você ama mais a Deus do que o seu próprio dinheiro? E por isso você é fiel e um bom mordomo? Essa é uma maneira de testar se você ama a Deus na prática. A própria palavra nos confronta. Isso aqui eu não tirei da minha cabeça, isso aqui eu não tirei de algum lugar. A própria palavra nos ensina isso. Isso aqui é uma palavra que está sondando os nossos corações. Você ama a Deus mais que o seu próprio dinheiro, mais que as suas próprias coisas, e por isso você é fiel a Deus. E um bom mordomo, um bom administrador. Queridos, tem essa revelação dentro do seu coração, isso vai tirar um peso de você. Isso vai abrir a sua mente, uma palavra revelada. Tudo que você tem não pertence a você. Tudo que você tem no seu banco não pertence a você. Tudo que você tem dentro da sua casa não pertence a você. Todas as coisas, a sua roupa, o seu carro, todas as coisas não pertencem a você. Elas estão com você. Todas as coisas pertencem a Deus. Essa estrutura pertence a Deus. A nossa vida pertence a Deus. Tudo que nós temos pertence a Deus. Vocês estão entendendo? As pessoas precisam ter essa revelação. É por isso que as Escrituras elas vão nos alertar que nós podemos roubar a Deus com recursos. Porque na verdade não é nosso, está conosco. E nós devemos ser apenas bons mordomos. Você está entendendo? Vocês estão entendendo? Isso aqui é muito profundo. Mas uma igreja profética, uma igreja apostólica, ela vive sob o firme fundamento que é Cristo Jesus. E com essa revelação que é do alto. Todas as coisas que eu tenho pertencem a Deus. E a minha responsabilidade é administrar muito bem todas essas coisas que Ele me deu. Todas essas coisas que Ele tem me dado. Aleluia? Vocês estão entendendo quão é profundo? Deus sempre deseja levar a sua igreja para a profundidade. A letra mata, gente. A ideia não é você ler algum versículo e começar a fazer conta quando se trata de dinheiro. É algo muito mais profundo, você nem faz conta. Não, mas espera lá, então eu estou entendendo que tudo que eu tenho nem é meu, é de Deus. E eu tenho que ser um bom mordomo e administrar muito bem isso, para sustentar minha casa, para ser provisão para quem precisa, para investir naquilo que é eterno, não naquilo que é terreno. Deus, Ele investiu e Ele investe naquilo que é eterno. Ele deu seu próprio Filho para nos dar o presente da salvação, sim ou não? Sim. É um presente que nos conduz a viver com Ele na eternidade. Deus, Ele é o verdadeiro exemplo. A vida de Jesus, Jesus é o verdadeiro exemplo de quem esteve nessa terra, investindo tempo e todos os recursos que chegavam até Ele, nas coisas que eram eternas e não nas coisas que eram terrenas. Ah, queridos, isso aqui é um aferidor de medida, se você realmente ama a Deus ou não. Estão aqui comigo, gente? Amém. Aleluia. Você usa seus lábios e a sua mente para abençoar? Você ora e lê a palavra de Deus? Você está se abstendo do pecado? Você é submisso aos seus líderes espirituais? Se faça essas perguntas. Isso aqui você pode analisar o seu coração e a sua vida de uma maneira prática. Se realmente você ama a Deus. Você é desapegado às coisas materiais? Vocês são desapegados às coisas materiais? Se essas respostas forem positivas, realmente você ama a Deus. E está construindo um relacionamento de amor com Deus.
Tudo que você faz e diz expressa quem de fato você ama. Tudo que você faz e diz expressa quem de fato você ama. Jesus, ele deixa muito claro, isso muito bem claro, né? Realmente a prioridade deve ser o relacionamento com Ele. Jesus ensina sobre isso. Que a prioridade das nossas vidas é desenvolver o nosso relacionamento com Ele. Vamos ver esse texto aqui, está lá em Mateus capítulo 6, versículo 19. Mateus 6, 19, versículo 19 até o 21 e também no 33 ali, vai dizer. Mateus 6, versículo 19. Diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Amém? Aleluia! Sua vida cristã depende do seu relacionamento com Deus. Aqui está claro, Jesus deixa claro o que é mais importante nas nossas vidas, que é o meu relacionamento com Ele, é o nosso relacionamento com o Senhor. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem onde a traça e o ferrugem destroem, onde ladrões roubam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus. Aleluia! Isso aqui está ensinando a igreja a se ocupar e se preocupar e investir tempo com as coisas que são eternas, gente. Amém? 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 Um discípulo de Jesus, alguém que ama Deus verdadeiramente, ele investe o tempo da sua vida e recursos naquilo que é eterno. É isso que a igreja de Cristo está fazendo aqui. E o que é eterno? Vidas. Repitam comigo, vidas. Investir o tempo em vidas. Investir os recursos em vidas. Em ferramentas e estruturas que servem pessoas. Líderes das igrejas, eles precisam ser bons mordomos. E administrar muito bem esses recursos que vão tocar vidas. Tem alguém aqui comigo? Amém. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus é bom, amados. O conhecimento e o experimentar Deus dependem de sua intimidade com Ele. Eu já falei muitas vezes isso. Deus, ele não existe para que ele seja estudado ou você vai tentar entender ele. Deus deseja que você o experimente. Aleluia! É você, no seu dia a dia, experimentar a Deus. Tudo que Ele faz, Ele opera em você, opera na sua família, opera na sua casa. E você vai começar a testemunhar. Aleluia! Louvado seja Deus! Na verdade, tudo que você faz e diz expressa se você ama a Deus ou não. Reserve um tempo para caminhar e conversar com Deus. Tire periodicamente um tempo especial com Deus. Em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Gente, de verdade, um grande avivamento vai acontecer quando homens e mulheres de Deus separarem tempo para estar com Ele. Quando homens e mulheres de Deus separarem tempo para falar com Deus, para orar. Homens e mulheres de Deus jejuando, se abstendo de tudo aquilo que afasta da presença de Deus e que não te faz ser alguém sensível à voz de Deus. Oração, as disciplinas espirituais, tempo com Deus, oração, jejum, vai gerar um grande avivamento dentro das pessoas e dentro das casas. E a igreja de Cristo vai manifestar a glória dele em toda a terra. Mas isso vai começar a acontecer quando essas coisas forem uma verdade na sua vida. Então, quando eu vou falando essas coisas, talvez você pode estar pensando, eu pus em xeque o meu relacionamento com Deus, porque eu não faço um monte dessas coisas. Essa é a ideia. Eu estou te provocando aqui.
uma igreja que caminhava saudável, ela perdeu o primeiro amor. Todos nós corremos esse risco de perder o primeiro amor. Talvez tenha alguns aqui que já perderam já. Na verdade não, talvez não. Certeza absoluta, porque me falaram. Mas eu sei que Deus é poderoso para restaurar isso. Ele é poderoso para restaurar. Mas todo relacionamento é uma troca, amém? Sempre vai existir o meu posicionamento e o seu posicionamento. Nós decidimos aquilo que vemos, nós decidimos aquilo que comemos, nós decidimos tudo. Sim ou não? Sim ou não? Aleluia. Aleluia. Agora, para a gente ir concluindo essa primeira mensagem aqui, para restaurar o teu relacionamento com o Pai, entenda que você precisa voltar ao primeiro amor com o Filho. Para que Deus restaure o teu relacionamento com o Pai, com Deus Pai, você precisa retornar ao primeiro amor com o Filho, com Jesus. Amém? Então anote aí, mais um ponto importante, para você restaurar o teu relacionamento com Deus Pai. Você precisa voltar ao primeiro amor com Jesus, que é o Filho. Por quê? Por que, pastor, que eu preciso? Porque Jesus é a sua vida. Repita comigo, Jesus é a minha vida. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19 e 20. Diz assim: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor e o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida. Aleluia! Amém. Aleluia! Então deixa eu falar uma coisa para você, a sua vida não é sua. A sua vida é de Deus. Nós pertencemos a Deus. E Jesus Cristo é a sua vida. Se você deseja viver coisas grandiosas, você precisa estar com Jesus. Você precisa ter essa revelação: Jesus Cristo é a minha vida. Já escutou que as pessoas falam de forma totalmente banal? Ai, é tudo, isso aqui é o meu tudo. Ai, eu amo isso. Ai, isso aqui é tudo. Não, queridos. Alguém que decidiu seguir a Jesus, ele tem a revelação que Jesus Cristo é tudo que eu preciso. É a pessoa mais importante da minha vida. Ele tem o primeiro lugar na minha vida. Jesus Cristo é a minha vida. Amém? Amém? Tem alguém mais convertido aqui, gente? Por favor. Número 2. Você precisa estar com Jesus, porque Jesus resgatou a sua vida da morte. Jesus resgatou a sua vida da morte. João capítulo 3, versículo 17 e 18. João 3, 17 e 18 diz assim: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem salvo? O mundo. Amém? Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crer no nome do Filho unigênito de Deus, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Jesus resgatou a sua vida da morte, aleluia. Amém. Esse é um grande motivo para você sair daqui aleluiado hoje, para você sair daqui com um coração alegre, contente, com contentamento. Amém? Aleluia! E as pessoas esquecem dessas coisas quando chega a segunda-feira, quando chega a terça-feira, quando chega a quarta-feira. Isso é palavra revelada. Jesus é minha vida. Ele me resgatou da morte. Eu estava literalmente morto. E quando Ele ressuscita ao terceiro dia, eu e você recebemos uma nova vida. Aleluia! Louvado seja Deus, olha que coisa mais tremenda e maravilhosa.
Vocês estão entendendo? Amém. Meu Deus do céu. Aleluia. Aleluia. Quando você tem esse entendimento desses textos incríveis de princípios, você entende, Jesus é a minha vida. E sabe como que isso é profundo? Porque a sua oração não é os meus problemas, não é as minhas adversidades. Jesus, você tem a revelação, Jesus é a minha vida, sim ou não? Sim. É quando tudo que eu tenho, tudo que eu respiro, tudo que eu faço nesse período que eu estou na terra, precisa estar inclinado para Jesus. Você tem a consciência que embora você passe por algumas situações difíceis aqui, o próprio Jesus disse que nós passaríamos, Ele é aquele que vai cuidar de todos nós e vai cuidar de todas as coisas. Se você está cansado, tomai de mim o meu jugo que é leve e suave. Eu estou com você em todo o tempo. Eu te tirei da morte e te dei a vida. Eu estou com você todos os dias. Eu tenho um relacionamento com você, Eduardo. Eu tenho um relacionamento com você, João. Existe um plano maior do que qualquer coisa que você possa imaginar. E eu quero me manifestar através da sua vida, tocando as pessoas. Então, se tem alguém que está atento a tudo que você está passando de situações difíceis, é o próprio Deus, amém? Amém? Amém. Aleluia! Nós somos chamados para estar com Ele, aleluia! Terceiro, por que eu tenho que estar com Jesus e querer estar com Jesus? Porque Jesus se revela a mim e a você. Jesus, Ele se revela a você. João 14, 21. João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Vocês estão vendo que o padrão de Deus não tem nada a ver com o padrão da terra. O que as pessoas, o que o mundo ensina e fala sobre amor não tem nada a ver com o que Deus fala sobre amor e o reino dele. Amém? Amém? Então aqui é um fundamento para mim e para você. Isso aqui é um fundamento estabelecido. Quem tem os meus mandamentos, eles obedecem. Em outras versões fala, e os guarda no coração. Esse é o que me ama. Então aquele que ama a Deus de todo o seu coração é isso. Ele pega os mandamentos, ele guarda no coração e vive uma vida de obediência. Esse é o primeiro atributo de um relacionamento de amor entre um filho com o pai. Aleluia. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Gente, é impressionante, a palavra ela é um quebra-cabeça, e você vai montando várias coisas, e Deus vai revelando várias coisas. A parte B do texto está dizendo que Ele vai se revelar. Eu também o amarei e eu vou me revelar a Ele. Então tem um monte de gente buscando revelação da própria palavra. Mas na verdade são pessoas que não amam a Deus. Sabe o que o texto está dizendo? Que Ele só se revela para aqueles que o amam. Isso aqui é muito profundo, gente. Aqui está a resposta de talvez anos Deus não te revelar um monte de coisa. Porque Ele não é prioridade na sua vida. Ele é responsável com tudo aquilo que Ele faz. Ele só revela a sua palavra para aqueles filhos que o amam. E amar a Deus é guardar os seus mandamentos e viver em obediência. Eu não estou dizendo aqui que é fácil, amém? Não estou dizendo que é fácil. Mas quanto mais você decidir morrer para si mesmo, mais se torna fácil. É muito difícil para quem está muito vivo. E nessa matemática, nesse relacionamento com o Senhor, caminhar com Jesus, só tem um jeito, gente, se você morrer para esse mundo, amém? Amém? Então todos os dias é um convite para você morrer para você mesmo. Aleluia. Quarto, Jesus te abençoa e protege. Uau! Jesus te abençoa e protege. Romanos capítulo 8, versículo 35 e 37. Romanos 8, 35 e 37. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia? Ou perseguição, ou fome? Ou nudez, ou perigo, ou a espada?
Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia! Aleluia! Que lindo isso, gente. A revelação que Jesus nos abençoa e nos protege. Eu amo essa última parte do versículo 37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todo tempo Deus está falando, eu te amei primeiro. A minha relação com você é uma relação de amor. Eu te amei primeiro. E por isso Ele deseja viver essa relação de troca. Um relacionamento verdadeiro de amor. Amém? Aleluia! Aleluia! Aquele discípulo que realmente ama a Deus, ele vive uma vida de obediência com os mandamentos no coração. Mais 2 pontos, terminamos. 5º, Jesus te ensina a amar as pessoas. A característica da igreja de Éfeso era que eles tinham entendido o princípio do amor. Como eu deveria amar a Deus, como eu deveria amar as pessoas. E ainda assim eles correram um risco e eles perderam o primeiro amor. Mas Jesus te ensina a amar as pessoas. 1 João capítulo 3,16. 1 João capítulo 3,16. Nisto conhecemos o que é o amor. 2 pontos. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Parece que esse texto, olha, gente, ninguém nem lembra que existe. Eu vou ler de novo isso aqui. Nisto conhecemos o que é o amor. 2 pontos. Palavra sendo revelada. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Queridos, tem pai que não dá a vida nem pelo próprio filho. Tem gente que não dá a vida pela própria esposa ou marido, cônjuge, que é a pessoa mais próxima. A Bíblia vai dizer, ama o seu próximo como a ti mesmo. A pessoa não consegue nem amar verdadeiramente quem é a pessoa mais próxima dela, que é o marido, a esposa, os filhos. Quem dirá amar os irmãos da igreja? A igreja precisa se converter, gente. Jesus ensina a amar as pessoas. Talvez você vai viver um ano de 2024, ou um final de ano ainda, que talvez algumas coisas que você queria que acontecesse não vai acontecer. Mas se você terminar esse ano amando verdadeiramente as pessoas e a Deus, gente, você vai terminar muito bem. Você vai terminar muito bem. Um relacionamento de amor é isso. Você deseja estar com a pessoa. E é assim que Deus faz. Cada um de um jeito, cada um com um tamanho, cada um com um físico diferente, cada um com um jeito de falar diferente, todas as pessoas são diferentes. É assim que Deus faz. Eu e você precisamos estar uns com os outros. Porque eu cresço e amadureço quando eu estou sentado com aquele que é diferente de mim. Tem alguém aqui comigo? Amém. Eu cresço, eu amadureço e desenvolvo um relacionamento de amor com aquele que é diferente. Amém? Aleluia! Porque ninguém foi chamado para andar sozinho. Só que Deus, Ele não traz o mandamento, ande com as pessoas. Ou esteja com as pessoas. Ele já vem com uma espada. Ame as pessoas. E a gente está aprendendo hoje que amor é muito mais profundo do que a gente pensa. Sim ou não? Amar uns aos outros é você incluir as pessoas na sua vida. Amém? Amém? Eu creio em nome de Jesus, uma igreja cheia do Espírito Santo e que ama as pessoas. Eu falo para vocês, invista a vida de vocês em coisas duradouras. A gente falou isso aqui essa semana na reunião de liderança aqui. Se dependesse de vontade humana, a Yarne nem existia. Mas por obediência a uma palavra, nós demos início a essa igreja. O ministério já estava caminhando muito bem, uma PEV. Mas Deus falou, eu tenho algo com vocês, eu construí algo dentro de vocês que o mundo precisa.
Como assim? A minha igreja precisa de algo que vocês carregam. Eu tenho todos esses anos ensinado algumas coisas, e existe uma parte da minha igreja que não entendeu e não aprendeu. E através de vocês, eles vão aprender. E isso gera muito temor nos nossos corações. Amém, gente? É por isso que eu falei, não adianta existir muitas igrejas cheias de pessoas que não amam umas às outras. Tem alguém aqui comigo? Tem alguém aqui comigo? Esse vai ser um ano extraordinário que a gente vai entrar. Nós vamos terminar esse ano de uma forma sobrenatural. Palavra sendo revelada a vocês. Mas lembrem, Deus vai revelar a palavra dEle, os mistérios dEle, te levar para novos níveis de revelação. Na medida que você se entregar para Ele, e você viver verdadeiramente o primeiro amor, um relacionamento profundo com Ele. Aleluia? Último ponto aqui, acabar, certinho o tempo. Último. Por que você precisa estar com Jesus? E é através da pessoa de Jesus que vai acontecer uma restauração nesse relacionamento com Deus Pai. Jesus escolheu estar sempre presente. Foi da vontade dele, Jesus escolheu estar sempre presente. 1 Pedro capítulo 3, versículo 12. 1 Pedro capítulo 3, versículo 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Amém? Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Ai, gente, como essa palavra traz um renovo e um conforto nos nossos corações. Jesus, ele decidiu estar sempre conosco, e ele sempre vai nos ouvir. Gente, a gente está aqui, além de estarmos com o Senhor e buscando o Senhor e orando nas nossas casas, nós estamos sempre aqui orando às segundas-feiras. E os olhos do Senhor estão sobre os justos, sobre a igreja, sobre nós. E seus ouvidos estão atentos às nossas orações. Como é bom ter esse entendimento. Não tem uma oração que nós fizemos que não chegou aos ouvidos de Deus. E no tempo certo, da maneira que Ele quiser, porque a Bíblia fala que existe tempo e modo para todas as coisas. Ele vai se manifestar e Ele vai operar aquilo que nós estamos buscando. Aleluia! Louvado seja Deus! Isso aqui é profundo, gente. Ele decidiu estar conosco. A santidade te levará à intimidade, e a intimidade te levará a conquistar. Aleluia! Aleluia! Queridos, o Pai te chama hoje para voltar. Para alguns, o Pai te chama hoje para iniciar um relacionamento verdadeiro, profundo, de amor. Queridos, conforme eu já falei, a maneira que eu e você vivemos demonstra se nós amamos a Deus ou não. É aquilo que nós decidimos investir forças, investir tempo. É a maneira que nós falamos, é na maneira que nós administramos nossos recursos. Na maneira que você investe, no que você tem investido seus recursos. Esse é o chamamento para esses dias. A igreja de Cristo, ela precisa investir tempo e recursos naquilo que é eterno. A igreja de Cristo precisa investir tempo e recurso naquilo que é eterno, que são pessoas. E em tudo aquilo que vai alcançar pessoas, amém? O Pai te chama hoje para voltar. Lamentações, capítulo 5, versículo 21. Restaura-nos para ti, Senhor, para que voltemos. Renova os nossos dias como os de antigamente. Ah, queridos, a gente pode orar isso, a gente pode pedir isso para o Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você, não é demérito e não é feio você reconhecer que talvez você já perdeu o primeiro amor faz tempo. Não é demérito e não é feio talvez você se colocar aqui no período de oração e falar, cara, eu nunca nem amei a Deus.
da maneira que a Bíblia coloca. Eu achava que eu amava a Deus, mas na verdade eu não amava a Deus. Talvez o seu amor para com Deus era um amor baseado em princípios terrenos, não em princípios eternos. Mas é para esse lugar de entrega, de devoção, de profundidade, de radicalidade. O relacionamento meu para com Deus é um relacionamento de um amor radical, gente. Sim, somos radicais. Radical vem da palavra raiz, e as nossas raízes estão firmadas no Evangelho. Vocês estão aqui comigo? Amém. Eu quero te convidar a ficar de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Santo é teu nome, Senhor. Deus não te criou para o presente, e sim para a eternidade. Deus não te criou para o presente, e sim para a eternidade. Amém. A vida na terra é breve, temporária e passageira, gente. Ela é apenas a preparação para a eternidade. Por isso, o que mais importa é o quanto nós amamos a Deus enquanto estamos aqui. E o que estamos fazendo com a nossa única oportunidade de vida. Queridos, sabia que a única oportunidade que você tem de amar a Deus de todo o coração... A gente está vivendo esses dias aqui. A gente precisa ter isso no nosso coração. Você não vai ter mais 40 mil vidas em outros lugares. O tempo é hoje, amém? O tempo é hoje. Não é amanhã e não é depois de amanhã. Eu realmente espero que você entenda que essa é a nossa fé. Uma fé baseada em relacionamento e não em tradição ou religião. Não duvide das intenções de Deus. Salmos 23:6. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Aleluia. Queridos, você tem uma vida só para queimar. Você tem apenas uma vida para decidir amar a Deus de todo o coração. Você tem apenas uma oportunidade. Guarde isso que eu vou falar para vocês. Vocês têm apenas uma oportunidade de amar a Deus acima de todas as coisas nos dias difíceis. Porque um dia nós estaremos com Ele e não vai mais existir dor. Não vai mais existir dia difícil. Mas vão ser dias gloriosos. Gente, estou falando algo profundo aqui agora. Só existe uma oportunidade para você ser um adorador no caos. Só existe uma oportunidade para você colocar o Senhor acima de todas as coisas no dia que está faltando alguma coisa. Só há uma oportunidade de você adorar o Senhor no dia da tua maior perda. Deus, Ele não é digno de ser adorado quando todas as coisas vão bem. Deus é digno de ser adorado em todo o tempo. Porque Ele é Deus. Porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Tem um testemunho que mexeu muito comigo. Eu vinha já há um tempo conversando com a minha esposa e entendendo algumas coisas no Senhor. Isso antes da pandemia. E depois veio a pandemia e a gente começou a perder alguns entes queridos. Meu tio, pastores queridos. E eu falei, uau, faz todo sentido aquilo que Deus estava ministrando nos nossos corações há um tempo atrás. E Deus começou a ministrar mais ou menos em 2019, quando eu reencontrei um amigo no Silce. Eu estive com ele ontem até. Ele fez até uma postagem lá no Instagram dele. Que ele, no segundo filho, ele acabou perdendo, com 2 anos. O filhinho dele completou ali 2 aninhos e acabou tendo uma doença muito rara e morreu rapidamente. Quando ele levou o seu filho para o hospital, ele estava dando entrada ali
na papelada, enfim. A esposa foi lá para dentro já na emergência. Quando ele sai da recepção, que ele encontra a esposa, já estava chorando no corredor. E ela falou: ele se foi. Como compreender e entender o dia da maior perda de alguém? Foi aquele dia. E naquele momento, meu amigo, ele foi tomado da presença de Deus. Ele falou: essa é uma oportunidade para a gente adorar Deus num dia mais difícil. Porque um dia não vai mais ter dia difícil. E ele falou: Deus sabe de todas as coisas. Ele quem dá, Ele quem tira. Eu comecei a fazer uma oração: Deus, prepare o meu coração para o pior dia da minha vida. Prepare o meu coração para os momentos mais difíceis. Que não haja nenhum tipo de reclamação e murmuração. Ainda que minha fé possa ser abalada, ainda Tu continuarás sendo meu Senhor e meu Salvador. E depois de um tempo, o que acontece? Um grande homem de Deus, que é uma referência para mim também, o Bill Johnson, não faz muito tempo ele perdeu a sua esposa. E ela teve câncer. É interessante que ali já mostrava a maturidade daquele homem, que tinha entendido que ele era uma voz pública para as nações. E ele expôs até mesmo alguns momentos difíceis da sua família e da sua esposa lá no Instagram dele. E eu falava: uau, esse homem, ele está com o seu espírito, com o seu coração, com a sua alma muito no Senhor. E até nos dias mais complicados, ele conseguiu ministrar o coração das pessoas. E o que acontece é que a esposa dele veio a falecer. Foi um momento difícil para muitas pessoas. Ele é ainda com uma saúde muito boa, cheio de vida, ministrando. A sua liderança que caminha junto com ele, procurou ele e falou: olha, a gente quer estar com você nesse período difícil. Esse próximo final de semana, pode deixar que a gente vai ministrar. E ele falou: não, eu quero pregar. E ele vai lá para a sua igreja e ele começa o seu sermão falando: queridos, eu agradeço as orações e toda a disposição da igreja em estar comigo nesse dia difícil, mas eu decidi estar aqui pregando a palavra, porque talvez vai ser a única oportunidade de eu pregar a palavra de Deus no dia mais difícil da minha vida, porque depois não vai ter dia difícil, vão ser apenas dias gloriosos. Uau! É disso que nós estamos falando, gente, de um nível de entrega, um nível de amor, um nível de devoção que supera qualquer tipo de entendimento. Ele não poderia perder a oportunidade de adorar Deus e de servir as pessoas no dia mais difícil da vida dele. Porque eu quero ter essa oportunidade, eu quero desfrutar disso. No dia mais difícil, eu poder falar: Deus continua sendo Deus. Então Deus precisa preparar o seu coração e o meu coração. E essa aqui é uma noite que a gente vai orar, amém? E é um tempo que Deus vai talvez restaurar o relacionamento teu com Ele. E talvez iniciar um relacionamento com algumas pessoas. A Bíblia em todo tempo vem estabelecendo um padrão. E o padrão do reino de Deus é amor. Mas o amor verdadeiro, profundo. O relacionamento com Deus fala sobre isso, sobre uma devoção profunda, fala sobre uma entrega, fala de você ter um relacionamento com o Senhor, aonde você não negocia tempo com Ele.
Queridos, é essa a loucura do Evangelho. É você respirar Jesus. É você dormir pensando nele. É você acordar pensando nele. Mais dele, menos de você. É você respirar a ele. É falar: Deus, eu preciso do Senhor em todo tempo. Eu não posso perder um minuto, não posso me afastar da sua presença. Não existe nada nessa terra que é mais precioso do que estar contigo. O dia está maravilhoso, está um sol lindo, eu vou estar contigo. Meu Deus, estamos na pior semana do ano. Junta a sua família, vamos adorar a Deus. Talvez é o único momento que nós vamos ter de adorar a Deus no dia difícil. E são momentos como esse que Deus revela a palavra ao teu coração. Ele te traz à luz mistérios que você nunca entendeu. Porque quando você adora a Deus no tempo difícil, no dia difícil, Deus, Ele tem a convicção: o coração do Eduardo me pertence, o coração do pastor Hamilton me pertence. Independente das circunstâncias, Ele quer estar comigo. E se Ele quer estar comigo, eu posso revelar o meu coração para Ele. Eu posso revelar os mistérios do reino para Ele. Porque Ele é alguém que decidiu estar comigo. Tem alguém me entendendo aqui hoje? Tem alguém me entendendo aqui hoje? Você vai terminar o ano, você vai terminar esse ano da melhor maneira possível. Alguém apaixonado por Jesus. Alguém que quer estar sempre com o Senhor. O próprio Espírito Santo vai começar a queimar o seu coração por aquilo que é eterno, amém? Você vai desejar estar com o Senhor, você vai desejar estar com a igreja, você vai desejar estar com os seus irmãos, você vai desejar estar envolvido com as coisas que Deus está envolvido. Você vai dar o devido valor para as coisas dessa terra. Você vai saber exatamente como se relacionar com as coisas dessa terra. O recado de Deus para essa igreja é: eu quero estar com vocês. Eu quero estar com vocês. Não é um ano, eu quero estar com vocês todos os dias. Eu tenho uma obra grandiosa para fazer, mas vocês precisam estar comigo todos os dias. A igreja não é a liderança. A igreja não é o pastor, o apóstolo Levi, o pastor Eduardo. A igreja não é a equipe de louvor. A igreja somos todos nós. Então aquilo que Deus está liberando sobre as nossas vidas, o desejo dos nossos corações é que Ele libere sobre a igreja, amém? A igreja precisa ter o mesmo entendimento, a mesma revelação, aleluia, o entendimento claro do que Deus está fazendo, para onde estamos indo. Ele começa a estabelecer os valores, começa a inclinar o coração de todos vocês para aquilo que é eterno, aleluia. Aleluia! Então aquilo que você faz, os seus relacionamentos, o seu trabalho, o seu negócio, na verdade são ferramentas nas suas mãos, para que você toque vidas, para que você invista tempo e recursos naquilo que é eterno. Aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Talvez entrou aqui pessoas com o coração totalmente aflito e carregado. Saia daqui com essa revelação: você é amada por Deus, você é amado por Deus. E o que Ele deseja é ter um relacionamento verdadeiro de amor. Você não, Jesus Cristo, Ele não é uma religião, Jesus Cristo não é um amuleto. Jesus Cristo, Ele é uma boa notícia. E sabe qual que é a boa notícia? Ele morreu por todo mundo. Ele deu a vida por todo mundo. Ele levou sobre si todo o pecado, toda a dor, toda a culpa, todas as enfermidades. E o escrito de dívida foi pago. E agora a igreja pode viver e caminhar em novidade de vida.
Ao terceiro dia pela manhã Ele ressuscitou. E vivo estás. E Ele é uma pessoa que deseja se relacionar comigo e com você. Em breve Ele vai se manifestar. E todo olho verá, toda língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o noivo. Ele vai vir buscar a noiva. Agora, para que não ocorra o perigo de você não reconhecer quem Ele é no tempo devido, para que você não se proste a outros deuses, para que você não se proste a deuses falsos que vão se levantar e o espírito do anticristo por aí, você precisa estar relacionado com Ele. No final de todas as coisas, no final dos tempos, todo mundo vai se prostrar diante do Rei dos Reis. Mas que você não se prostre pela dor, mas que você seja aquelas pessoas que está lá em Apocalipse, que serão vencedores com Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. No final de todas as coisas, aqueles que estarão com Cristo serão vencedores, porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos. Então o papel da igreja hoje é se relacionar com o Senhor, é viver uma vida apaixonada pelo Senhor. Aleluia. Você estar com os irmãos vai incendiar o seu coração, porque Deus, Ele renova a bondade dEle, ela alcança nós todos os dias. Deus está fazendo algo na vida de cada um todos os dias, e a maneira dEle se revelar é assim, nós juntos. Deus libera algo na vida do Marrom, e eu estando com ele, eu desfruto disso com ele, e Deus me ensina através da vida do Marrom. Eu estando com o Alisson, Deus libera algo na vida dele que me ensina e me toca também, e a nossa vida vai crescendo dessa maneira. Aleluia, aleluia, aleluia. Então levante as suas mãos agora aos céus, feche seus olhos em nome de Jesus. Vamos levantar uma adoração ao Senhor. Eu quero que você entregue a sua melhor adoração. É o momento que você apresenta o seu coração para o Senhor. Faça essa reflexão. Talvez ainda você não vive um relacionamento profundo com o Senhor, o verdadeiro amor, ou talvez você está vivendo, infelizmente, o esfriamento espiritual. Talvez você já não vive o primeiro amor. Eu quero te fazer um convite. Você não precisa sair daqui essa noite da mesma maneira que você entrou. Você pode sair daqui tendo esse momento restaurado, vivendo novamente o primeiro amor nos primeiros dias, aonde o seu desejo era estar com Ele em todo o tempo. Ou talvez você nunca viveu isso e você pode viver. Basta uma palavra lançada sobre sua vida e uma decisão de você expor, entregar o seu coração ao Senhor, e o próprio Espírito Santo vai ministrar a sua vida. Enquanto nós vamos adorar, se você quer receber uma oração, se você quer que Deus libere algo sobre a sua vida, se você quer ver o seu relacionamento com Ele restaurado, se você quer realmente viver o reino de Deus, se você quer viver verdadeiramente o amor, o relacionamento com Deus verdadeiro, aleluia, uma vida onde não existe espaço para outros deuses, uma vida onde não existe espaço para outras coisas a não ser Jesus Cristo, eu te convido, enquanto nós adoramos, que você venha aqui. Nós vamos orar por você. Nós damos um jeito aqui e você pode vir. Vamos levantar a adoração.